Boa noite a todos. É tão bom poder cantar ao nosso Deus, especialmente lembrando sobre quem é Jesus e como nós devemos nos relacionar com Ele e as bênçãos que nós recebemos dele. Então nós cantamos muitas músicas assim, falando sobre o nosso Senhor Jesus. E também vamos ler mais uma das cartas que o Senhor Jesus enviou para as suas igrejas. Então abra a sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 3, nós vamos ver a sexta carta de Cristo para as igrejas do Apocalipse. Já vimos então 5 dessas cartas, vamos ver hoje a sexta, a carta à Filadélfia, e vai nos restar apenas mais uma carta para completarmos essa série, e depois daremos continuidade também estudando um pouco mais das mensagens de Cristo reveladas à sua igreja. Essa é a série que nós estamos trabalhando, essa é a série que nós estamos estudando. Mas antes de ler o texto, Apocalipse 3, versículos 7 em diante, 7 a 13, nós já percebemos que nessas cartas, Jesus ele se revela aos irmãos do primeiro século, aquelas igrejas, fazendo elogios e críticas. Muitas vezes temos falado sobre como lidar com a crítica. Como crentes, nós precisamos entender que o Senhor pode usar pessoas para nos ajudar a identificar falhas e melhorarmos na vida cristã visando a glória do nosso Senhor, para sermos mais parecidos com Ele. Cristo faz essas repreensões, exortações para as suas igrejas, como para cada um de nós. Mas também deveríamos pensar sobre como lidar com os elogios. As duas áreas são muito perigosas. Críticas e elogios. Algumas pessoas reagem de uma forma muito irada quando recebem uma crítica. E não deveriam agir assim, claro. Deveriam saber identificar a mensagem, saber como é que aquilo foi dito e não reagir. Reagir, na verdade, de uma forma bíblica, respondendo com mansidão. Mas muitas pessoas não se preocupam com os elogios. E Provérbios, capítulo 27, diz que o elogio prova o homem. O homem é provado pelos elogios que ele recebe. Já pensou nisso? Porque é gostoso receber elogio. Mas como é que você lida com eles? Porque se os elogios te ajudarem a ser orgulhoso, então aí não é um bom elogio. Essa semana eu completei 2 anos de Igreja Batista de Cachoeirinha. Graças a Deus por isso. Estou feliz. Não me mandaram embora ainda. Talvez dure mais, né? Agora, eu fiz alguns elogios para a igreja, fiz uma postagem colocando alguns elogios. E como é que a igreja ouve elogios? Como é que você ouve esses elogios? Como é que você reage quando você ouve algo sobre a Igreja Batista de Cachoeirinha? Você se alegra? Porque eu me alegro. Quando eu recebo amigos aqui que vêm para cá e conhecem a igreja e falam algumas coisas, eu fico alegre de ouvi-los a respeito dos elogios que eles dão para a igreja. Somos perfeitos? Não, temos falhas. Estamos desejosos por um crescimento para sermos mais parecidos com Cristo. Que assim seja sempre. Mas é gostoso ouvir um elogio também a respeito da nossa igreja. Isso é muito saudável, né? Saber lidar com isso. E essa carta de hoje, ela tem como essência um elogio de Cristo para a igreja de Filadélfia. Só que aquela igreja não poderia também agir de forma orgulhosa, deveria entender isso e viver para a glória de Cristo. E vamos pensar então um pouco sobre este assunto. Nós vamos ver então hoje, Filadélfia, uma igreja firme na palavra. Uma igreja firme na palavra. Leia comigo então os versículos 7 em diante. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança.
Por isso, também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Filadélfia, uma igreja firme na palavra, ou seja, uma igreja que guardou a palavra, uma igreja que se manteve fiel em meio às perseguições que ela enfrentou. Esse é um exemplo de igreja que nós devemos considerar. Não só como igreja, mas como nós já temos falado algumas vezes, também um exemplo para nossas vidas individualmente falando. Como crentes, precisamos viver de forma firme na palavra. Como igreja, devemos também estar fundamentados nas Escrituras. Como eu disse aqui no início, como é que você lidaria com um elogio desse tipo? Olha, você é uma boa igreja, você é um bom crente, você guarda a palavra. Como é que você reagiria? Hoje vamos estudar essa carta e destacar que nós também precisamos viver de uma maneira que Deus seja glorificado e que nos alegremos, não quando pessoas reconhecem algo de bom em nós, mas devemos nos alegrar sabendo que quando alguém vê algo bom em nós, é porque estamos refletindo Jesus. E é assim que devemos viver. A igreja da Filadélfia, ela não teve nenhuma repreensão diferente das cartas que nós já vimos anteriormente. Então hoje vamos pensar em 5 aspectos dessa mensagem de Jesus para uma igreja firme na palavra. Primeiramente, veja no versículo 7, a identificação que Cristo traz de si para a igreja da Filadélfia. Ele diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro e que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Nós temos aqui 3 descrições de Jesus. Quais são elas? Primeiro, ele é santo. Ele é santo. O que é interessante é que, para quem é conhecedor do Antigo Testamento, para um povo que pensa no único Deus, o Deus que se revela por meio das Escrituras, sabe muito bem que Deus diz que ele é santo e que não há outro além dele que seja santo. Por exemplo, no texto de Isaías, capítulo 40, versículo 25, quando ele diz: com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Eu sou o santo, ou pergunta o santo. Somente Deus é santo. Consequentemente, quando Jesus fala, eu sou santo, ele está se identificando com o próprio Pai. Ou seja, é a verdade teológica que o Pai e o Filho são um. Somente ele é santo. Ninguém pode ser comparado a ele. Mas também vamos notar que ele é santo porque ele tem um caráter santo, as suas palavras são santas, as suas ações são santas, seus propósitos são santos, todos consagrados, todos separados. Ele vivia na terra até então voltar aos céus e continua sendo o Deus santo. Sempre foi e sempre será. Ninguém pode ser comparado ao nosso Senhor Jesus, ele é singular em toda a sua santidade. Além de santo, ele é verdadeiro. O versículo diz que aqui fala o verdadeiro, santo e verdadeiro. Ele é verdadeiro, ou seja, autêntico. Ele não é falso, ele não é um dos deuses falsos do primeiro século. Filadélfia, como as demais outras igrejas, viviam em cidades que tinham muita idolatria. Não é muito diferente dos dias de hoje, mas ali, na questão geográfica onde estavam, era uma realidade bem forte, assim, de muita idolatria. Mas eram deuses falsos, não genuínos, não verdadeiros. Eram deuses que não podiam dizer, eu falo a verdade. Eram deuses que não podiam dizer, o que eu falo vai se cumprir. Mas Jesus se apresenta para a igreja de Filadélfia lembrando que é o verdadeiro. Jesus é o original. Ninguém pode ser comparado a ele, ninguém é tão real quanto ele. Naquele tempo, então, havia muitos deuses
mas só Jesus podia se declarar como o Deus verdadeiro. Também por conta daquilo que ele falava, o que ele ensinava, as promessas, tudo que ele dizia que iria acontecer, tudo iria se cumprir. O que não se cumpriu, ainda se cumprirá. Inclusive uma das promessas que vamos destacar mais na sequência do texto. Esse é o nosso Senhor Jesus, verdadeiro. E também, ele é santo, porque ele usa a seguinte expressão: aquele que tem autoridade para abrir e fechar portas. A expressão usada aqui faz referência a uma profecia de Isaías, lá no capítulo 22, especialmente os versículos 15 a 25. Naquela passagem, Isaías está falando sobre o comportamento de Judá em relação aos seus inimigos. Eles estavam sendo advertidos por Isaías, o profeta, mas a nação de Judá estava confiando mais em homens para lidar com os seus inimigos, como com a Assíria, do que confiar em Deus. Estavam confiando mais em homens do que em Deus. E ali então, tem aquele contexto de dizer que é Deus que está no controle de todas as coisas. É Ele que tem poder para abrir e fechar, é Ele que tem poder sobre a vida e a morte. E Jesus se apresenta dessa forma aqui para a igreja de Filadélfia. No capítulo 1 de Apocalipse, se você voltar aí um pouquinho agora, você vai ver no versículo 18, uma das expressões também usadas por Jesus, se apresentando às suas igrejas, que também tem tudo a ver com essa expressão de autoridade sobre abrir e fechar. Lá em Apocalipse 1,18, podemos ler: Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades, ou inferno, da morte. Jesus tem autoridade, ele é soberano. Cristo tem autoridade para dizer quem é salvo, porque ele é o único caminho, verdade e vida, que pode então levar alguém ao Pai. Cristo é o único que pode dizer, isso aqui é a verdade, é assim que as coisas vão acontecer. Cristo é o único que pode dizer quem vai ser salvo e quem o rejeitou com toda clareza, com toda justiça, porque ele tem autoridade sobre isso. Aqueles que o rejeitam serão perdidos, e ele tem autoridade sobre isso. Se você está em nosso meio, que você reflita sobre isso se você não tem a certeza de que você anda com Jesus. Ele tem as chaves para te dar a vida eterna. E se você não tem certeza disso, você pode ter certeza hoje. Você pode olhar para Cristo como o Senhor da sua vida. Você pode olhar para Jesus como aquele que quer te dar a vida eterna. E por que negar? É Ele que pode te dar isso. Não há outro modo de conseguir vida eterna, salvação, se não for por meio de Jesus. Ele é santo, Ele é verdadeiro, Ele é soberano. Nada e ninguém é igual ao nosso Senhor Jesus Cristo. O que Ele disse é verdade e se cumprirá. E assim podemos descansar na sua soberania. Podemos descansar em sua palavra. Podemos estar passando por dias difíceis como os irmãos da Filadélfia estavam, mas ainda assim, ao ouvir que Cristo é o santo, é o verdadeiro, é o soberano, eles podiam lidar com as perseguições confiantes no Senhor. Não é muito diferente para nós hoje. Se o nosso olhar está focado em Cristo, nós temos como lidar com qualquer situação da vida. O que acontece é que muitas vezes nós deixamos de olhar para o nosso Senhor, deixamos de olhar para aquele que é santo, verdadeiro e soberano. Aí vem medo, aí vem ansiedades, frustrações, decepções, tristezas. Quando olhamos para Jesus, temos como lidar com qualquer situação difícil dessa vida. Um segundo aspecto dessa mensagem é o elogio de Cristo. Especialmente aqui os versículos 8 e 10. Porque ele dá um elogio e depois ele volta a falar desse elogio no versículo 10. Qual é o elogio que Cristo dá? É bem fácil de identificar. Veja no versículo 8, final do versículo 8. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. E no versículo 10, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança. Ou seja, Cristo elogia a igreja de Filadélfia, especialmente pela relação que eles tinham com a palavra dele. Então note,
é uma igreja que não tem críticas, não tem repreensões. Por que isso? Porque é normal, é natural que quem esteja firme na palavra não tenha, né, muitas razões para ser criticado. Se você vive nas Escrituras, se você cumpre a palavra de Deus, se você ama o Senhor e a sua palavra, você vai viver de uma maneira que vai agradá-lo. Então não tem muito espaço para receber crítica quando você está fundamentado na palavra. E a igreja da Filadélfia estava assim. Mais uma vez, como nós já falamos nas cartas anteriores, a igreja da Filadélfia não está sendo elogiada por sua estrutura física. A igreja da Filadélfia não está sendo elogiada porque tinha tantos ministérios. A igreja da Filadélfia não estava sendo elogiada por qualquer outra coisa, a não ser por uma obra. Conheço a tua obra. Qual é essa obra específica? Vocês guardam a minha palavra na hora da perseguição. Vocês foram perseverantes. O que já dá a entender que crises, problemas, perseguições estavam existindo. Possivelmente provocando-os a abandonarem a fé. Mas eles estavam firmes nas Escrituras. Firmes na palavra de Cristo. A igreja da Filadélfia, então, era uma igreja firme na palavra, como nós vimos aqui nos versículos 8 e 10. E era uma igreja, então, que não tinha medo de levar o seu nome, o nome de Cristo. Era uma igreja que tinha confiança não em si mesma, mas nas Escrituras. Era uma igreja que demonstrava o seu amor a Cristo, guardando a sua palavra. Jesus, certa vez, conversando com os discípulos, lá em João capítulo 14, disse para eles o seguinte: se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. Essa é a verdade para a igreja da Filadélfia, como para todos nós. Nós demonstramos o nosso amor a Cristo quando nós obedecemos os seus mandamentos. Nós demonstramos o quanto amamos a Jesus quando nós obedecemos aquilo que ele nos ensina. Então, uma igreja saudável é uma igreja firme na palavra. É uma igreja que guarda, cumpre, obedece, pratica a palavra de Deus. Consequentemente, um crente saudável é aquele que ouve, estuda, obedece às Escrituras, ama o Senhor dessa maneira, pratica princípios bíblicos no seu dia a dia, pensa sobre como lidar com os problemas, sempre fundamentado na palavra. É alguém que é conhecido pelo seu apego às Escrituras. Assim devemos viver, amando a palavra do Senhor. Como uma igreja de Filadélfia, nós precisamos também, como igreja nos dias de hoje, valorizar as Escrituras. E valorizar as Escrituras significa, pelo menos, entender que ela deve ser o centro da nossa adoração. Quando nos reunimos, precisamos valorizar e dar tempo para as Escrituras. Precisamos ter desejo de ouvir das Escrituras. Precisamos também usar as Escrituras em nossos lares, em nossas famílias. Devemos mostrar amor a Cristo, fazendo com que a palavra dele seja realmente a base de nossas vidas. O Salmo 19 diz assim, talvez você conheça, eu vou só citar, é bem conhecido, e ali o salmista disse o seguinte a respeito da palavra de Deus: são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. A grande recompensa em obedecer-lhes. Que essa seja também a nossa oração em relação à palavra. Ter tanto desejo por ela, mais do que qualquer outra coisa que nos traria satisfação, até mesmo questões mais físicas, como um alimento, como um favo de mel, como um, como é que chama aí? O tucumã. Para mim não serve. Pupunha também não serve. Açaí, quase. Desde que coloque leite condensado, né? Enfim, leitinho e tal. Mas muito melhor do que isso. Muito mais, muito mais. O que você gosta? O que te satisfaz? Compare com o seu apego às Escrituras. Como é? De vez em quando eu ouço gente falar assim: ah, que vontade de tomar um café. Só que eu não ouço assim: ah, que vontade de ler a Bíblia. Não estou dizendo que não pode falar que você tem vontade de tomar café. Só quero fazer uma comparação de quanto que nós, às vezes,
deixamos de alimentar um desejo pelas Escrituras? Como nós às vezes deixamos passar esse amor que devemos ter pela palavra do Senhor para sermos uma igreja elogiada como Filadélfia, que guardam a palavra. Um terceiro aspecto dessa mensagem de Cristo é a oportunidade de Cristo. É algo bem diferente em relação às demais igrejas que nós já vimos. Nas demais, esse aspecto não aparece. Mas Filadélfia estava tendo uma oportunidade dada por Cristo. Veja o versículo 8 mais uma vez. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Essa expressão, portas abertas, ela é bem interessante. Infelizmente, tem gente que a entende errado. Tem gente, por exemplo, que acha que Deus está o guiando para cá ou para lá de acordo com as circunstâncias da vida. Por exemplo, eu fui procurar emprego, aí não tinha ônibus, eu voltei para casa. Deus não quer que eu procure emprego. Essa é a interpretação de alguns. Qualquer outra coisa parecida. Você analisa por meio de uma circunstância. Surgiu um obstáculo, Deus não quer então. Eu já, pegando ainda na área profissional, eu já fiz concurso para 3 opções aí tal, e não passei nenhum. Eu não vou te dar mais nada, que Deus não quer que eu passe. Essas são algumas interpretações de algumas pessoas a respeito das portas abertas. É totalmente errado. Imagine Jonas chegando então no porto e sabendo que Deus queria que ele fosse para Nínive, mas aí surgiu uma porta aberta para ir para Tarsis. Um caminho totalmente oposto ao que Deus queria. Mas ele teve uma porta aberta. Deus está me guiando então para lá, Deus está provando então meu caminho. Não pense assim. Circunstâncias não mostram direcionamento exato e claro do Senhor para nossas vidas. Muitas vezes Ele quer de nós perseverança. Ele quer que nós sejamos mais dependentes da palavra. Ele quer que nós aprendamos como lidar com as circunstâncias. Mais um exemplo. Davi, quando estava sendo perseguido por Saul, entrou numa caverna. E aí ficou. Saul entrou lá. Foi aliviar o ventre, como diz uma versão das Escrituras. Ou seja, ele estava com dor de barriga. E aí entrou lá. Os amigos de Davi falaram algo assim: olha, hoje o Senhor entregou nas tuas mãos o seu inimigo. Ou seja, eles estavam avaliando a circunstância como uma porta aberta, como oportunidade de se vingar. Mas Davi entendeu que ele não deveria tocar no rei, no ungido do Senhor. E ele não agiu daquela maneira. Infelizmente, tem pessoas, às vezes, acham que uma porta aberta significa que Deus está guiando para cá ou para lá. Tome cuidado. Agora, a porta aberta, essa expressão, ela foi usada pelo menos umas 3 ou 4 vezes no Novo Testamento, fazendo referência a uma oportunidade de serviço. Você vê Paulo falando sobre isso em 1 Coríntios 16, 2 Coríntios capítulo 2, também Colossenses 4:3, e todas essas passagens falam de uma oportunidade ministerial. Houve uma oportunidade dada por Deus para que o evangelho fosse pregado. E é nesse contexto, então, que podemos entender o que é a porta aberta. A igreja da Filadélfia estava recebendo uma porta aberta pelo Senhor para que eles pregassem o evangelho. Isso era a porta aberta que a igreja deveria aproveitar. Tem algo muito interessante aqui sobre Jesus. Esse aspecto aqui de porta aberta mostra que Cristo é o Senhor da seara. Cristo é o Senhor da obra. Cristo é aquele que é o cabeça da igreja. Cristo é aquele que determina quando e como nós devemos servi-lo. E Ele, então, nos abre portas e devemos aproveitar as oportunidades de pregação do Evangelho, de fazer missões. Outro aspecto interessante é entender que a igreja se via como uma igreja fraca, de pouca força. Talvez pequena, talvez sem muitos recursos financeiros, mas não é isso que determina se uma igreja vai pregar o Evangelho e fazer missões.
o que determina se a igreja vai fazer missões ou vai pregar o evangelho é a sua fidelidade à palavra. E aquela igreja, então, sendo fiel à palavra, estava tendo uma oportunidade dada pelo Senhor, aquele que tem autoridade sobre a vida e a morte, para pregar as Escrituras, para pregar o evangelho. Isso nos faz lembrar de um trecho do hino do Martinho Lutero, Castelo Forte, quando ele diz assim: a nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Uma igreja pequena, com pouca força, ela pode aproveitar da oportunidade que Cristo traz. E de forma mais personalizada, mesmo que você não seja um super conhecedor das Escrituras, um teólogo profundo, Deus tem colocado diante de você oportunidades, e você sabe disso. Ou você precisa ser um pouquinho mais sensível para notar as oportunidades que surgem diariamente, semanalmente, estão sempre surgindo. Olha o que diz o que não pode impedir, entendendo aqui melhor. Há duas situações, dois obstáculos que tinham que ser vencidos pela igreja de Filadélfia. A primeira é justamente essa que eu estava explicando, porque apesar de a pouca força, isso não poderia impedir que a pregação acontecesse. Então, era uma igreja que, apesar de ser perseguida, ela permanecia obediente à palavra. Ela era focada no Senhor, apesar dos seus limites. E também, nenhuma oposição poderia impedir isso, porque o plano é do Senhor. Mais uma vez, veja o versículo 9. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Dois obstáculos. Pouca força não vai impedir que a obra seja feita. Perseguição também não vai impedir que a obra do Senhor seja feita. Então, uma grande lição que tiramos aqui é que servir ao Senhor não impede que problemas surjam sobre os seus obreiros, sobre aqueles que estão trabalhando. Mas são oportunidades para que não tenhamos nossas ações fundamentadas somente em nossas forças, mas na força do Senhor, aquele que capacita. Dificuldades podem existir, podem vir, mas a nossa luta, que não é simplesmente contra carne e sangue, vai ser uma luta capacitada pelo Senhor Jesus, o Senhor da obra. Os judeus estavam perseguindo a igreja. Alguns judeus, que até são chamados aqui de sinagogas de Satanás. Eles não eram verdadeiramente o povo de Deus, mas estavam causando problemas. Os judeus precisavam do Messias. Os judeus precisavam de Cristo. E eles iriam perceber que a igreja era amada por Cristo. Olha o final do versículo 9. Vão reconhecer que eu amei você. Isso é muito interessante. Primeiro porque, mais uma vez, temos uma expressão de compaixão de Cristo por nós. Nós somos amados pelo nosso Senhor. Só isso já deveria fazer com que qualquer crente levantasse a cabeça com ânimo para viver a cada dia da sua vida. Simplesmente a expressão, eu amo você, eu amei vocês. Somente isso. Não importa se a segunda-feira tem dificuldades, se tem coisa para fazer aqui e ali, que pode ser complicada. A nossa motivação maior para viver aqui neste mundo deveria ser unicamente a partir disso. Eu sou um salvo por Jesus e Ele me ama. O que mais eu quero? É verdade. Só que aí tem gente que fala, mas como é que eu vou ser feliz se o meu casamento está assim? Como é que eu vou ser contente se meus filhos vivem assim? Como é que eu vou ter alegria e satisfação com a vida se? Deveria simplesmente olhar para Jesus como aquele que ama e pronto. Então, nenhuma dificuldade da vida deveria tirar nosso ânimo de viver para o Senhor. E a igreja estava sendo lembrada disso. Eles vão ver que eu amo você. Eles vão ver que eu tenho um relacionamento especial com você. Agora, só como um parêntese,
Esquece esse negócio de música, sabor de mel e coisa parecida, tá? Não, esse meu inimigo vai ver só, que um dia o meu Senhor vai falar, na presença deles, que eu sou amado por Ele. Isso é vingança. Isso é desejo de mal para os outros. Somos amados por Cristo, amém. E que mais pessoas também reconheçam que Ele é o Salvador. E que sejam também beneficiados desse relacionamento de amor tão especial com Cristo. Ser amado por Cristo, então, é um grande encorajamento para as nossas vidas. Um dia, as pessoas reconhecerão que os cristãos estavam certos. Um dia, todo joelho vai se dobrar diante do Senhor, toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. A igreja deve lembrar disso, que ela é alvo dos cuidados do Senhor, o Senhor da igreja. A igreja dos nossos dias, a nossa própria igreja, tem que lembrar constantemente que também tem portas abertas para a pregação do Evangelho. E aqui podemos fazer algumas considerações. Nós não podemos nos fazer de surdos para o chamado do Senhor. A igreja tem oportunidades diversas hoje. A igreja brasileira tem uma grande oportunidade para alcançar o mundo. O Brasil é um dos países que os seus cidadãos podem ter passaportes que podem chegar em mais de 160 países do mundo com facilidade. Isso é muito interessante, porque tem muitos países, grandes potências do mundo, que não podem ter a liberdade que um brasileiro tem para viajar o mundo. Acesso a diversos países, e muitos simplesmente com uma liberação de entrada, assim, sem muita burocracia para visto. Temos oportunidades. A Igreja Batista de Cachoeirinha, igrejas de Manaus, têm oportunidades específicas. Trabalhar em hospital é uma oportunidade, é uma porta aberta. Usar uma quadra como essa para evangelizar é uma oportunidade. Trabalhar com moradores de rua, portas abertas. Servir como voluntários em Puraquequara, depois eu ganho um crédito aqui, é uma oportunidade. Ir para Curarizinho, oportunidade. Ir para a congregação Eliel, ajudar nos trabalhos, oportunidade, portas abertas. Agora, se você é membro aqui da igreja e nunca foi para Curarizinho, então procure aí o pessoal do Conselho de Missões para você conhecer e participar lá alguma vez. Se você é membro aqui da Cachoeirinha e nunca foi na congregação Eliel, você está perdendo oportunidades, portas abertas diante de você. Isso só para citar questões mais envolvidas com a igreja, fora as questões mais particulares de cada um de nós. Mas Cristo tem nos dado portas abertas para servi-lo. Indo para o nosso quarto aspecto, nós temos aqui a exortação de Cristo. E para esse ponto, eu quero chamar aqui à frente os irmãos que vão nos ajudar com a ceia, porque eu vou trabalhar esses aspectos finais, já pensando no momento da celebração da ceia que vamos realizar agora. Olhe primeiro para a exortação de Cristo, versículo 11, enquanto os irmãos venham até aqui. Olha o versículo 11. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Certa vez, Jesus estava reunido com os seus discípulos, naquela que foi a sua última noite antes da traição, antes de ser levado à cruz. E ele conversa com os seus discípulos, falando sobre a sua morte, falando sobre a sua partida, mas também falando que ele não os deixaria órfãos. E depois Paulo, falando sobre as instruções de Jesus sobre a ceia, também disse: façam isso até que eu venha. Cristo realizou a ceia falando sobre a sua volta. Essa exortação que ele deu à igreja de Filadélfia é uma exortação que nós também não podemos esquecer. Eis que venho em breve. Venham em breve. E quando nós estamos, então, celebrando a ceia, um dos aspectos que nós temos que trazer às nossas mentes é a certeza que aquele Cristo que realizou a ceia com os seus discípulos, antes de ser levado à cruz, ele ressuscitou e ele disse que um dia
ele voltará e nós poderemos celebrar a ceia com ele, o nosso Senhor. Nós vamos distribuir os elementos para aqueles que creem em Cristo como Senhor e Salvador, para aqueles que aguardam ansiosamente pela volta de Jesus, para aqueles que têm convicção da salvação em Jesus e entendem que essa exortação que ele deu para Filadélfia também saiu para nós, para cada um de nós. Venham em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Cristo então faz uma exortação bem objetiva aqui. Ele destaca a realidade da sua volta. E também ele diz para aquela igreja que eles deveriam ser perseverantes, para ninguém tomar a sua premiação, o seu galardão, a sua recompensa, a sua coroa. Continuem trabalhando. Não se acomodem com a ideia de que Cristo volta e pronto. Trabalhem, trabalhem, trabalhem. Sirvam ao Senhor dessa maneira. A promessa da volta de Cristo deve ser lembrada pela igreja do Senhor todos os dias. Nós celebramos a ceia uma vez no mês. Mas a lembrança da volta de Jesus tem que estar em nossas mentes, nossos corações todos os dias. Ouça no seu coração as palavras de Jesus: venham em breve. E ele realmente virá, sem demora. A vitória do povo de Deus já é garantida, já é certa. A vitória que pode ser explicada pelo encontro, ou descrita como um encontro dos salvos com o Senhor, é certa. Essa vitória é garantida. É por isso que nós vamos celebrar a ceia, lembrando da volta do Senhor Jesus, do perdão dos nossos pecados. Então que Deus assim nos abençoe. Amém. Veja o versículo 12, para nós concluirmos nossa reflexão. Versículo 12, Apocalipse 3, diz: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. As promessas de Jesus são para proteção para aqueles que creem nele, que não participarão da provação que virá sobre os que habitam a terra, mas ela continua. É uma promessa de honra para aqueles que confiam nele. Os fiéis serão honrados como expressão de graça e misericórdia de Deus para essas vidas que se entregaram a Jesus. É uma promessa de vida eterna, com expressões bem interessantes, porque a primeira delas aqui é que aqueles que são do Senhor, aqueles que são vencedores, eles serão uma coluna no santuário de Deus. Tem muita coisa interessante, uma delas é que Cristo se refere ao seu Pai, nosso Deus Pai, como meu Deus. E ele diz assim: aqueles que são vencedores serão uma coluna no santuário do meu Pai e jamais sairão dali. Estarão para sempre na presença dele. É o que nós chamamos de vida eterna. É o que nós chamamos de relacionamento para toda a eternidade. Viveremos com o nosso Senhor. Ninguém poderá nos tirar da presença dele. Agora, tem outro aspecto interessante, é que a igreja de Filadélfia estava numa região que alguns terremotos aconteciam de tempo em tempo, semelhante a de Sardes, como nós falamos da outra vez, que também atingia Filadélfia. Em meio a uma situação de medo, de como ficar firme com as suas casas, suas residências, eles podiam ser lembrados: vocês serão colunas inabaláveis e estarão para sempre diante do meu Deus. Não se esqueçam disso. Nós temos aqui a expressão de graça do Senhor, dizendo que os que confiam nele estarão com o Senhor. E ainda, para ficar mais enfático, ele usa a seguinte expressão, para enfatizar o senhorio do Senhor sobre aqueles que são dele. Então, eu escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus. 3 aspectos: o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus e o meu novo nome. Quando você tem algo que você gosta que pessoas te devolvam, você põe um nome, né? Bem, eu coloco nos meus livros, mas nem todos voltam, né?
Mas enfim, você entende isso. É a questão de posse. É meu, está selado. E se Jesus dissesse simplesmente, eu colocarei o meu nome sobre eles, nós já seríamos alvo de grande bênção. Mas ele diz, vou colocar o nome do meu Deus, vou colocar o meu nome, vou colocar o nome da cidade do meu Deus, para garantir, é meu, ninguém tem como arrebatar das minhas mãos. É o que Jesus disse lá, relatado no livro de João. Aqueles que são dele, aqueles que vêm pelo Pai, o Pai dá a ele, de maneira nenhuma será lançado fora, e ninguém pode arrebatá-los das suas mãos. Isto é vida eterna, garantia para toda a eternidade. Esse é o nosso Senhor Jesus, que promete bênçãos tão especiais para aqueles que creem nele. Podemos então até ser peregrinos no mundo que nós vivemos, mas seremos colunas permanentes no santuário do nosso Deus. Podemos ser atacados nesse mundo e pessoas podem até difamar o nosso nome, mas um dia teremos um nome muito especial dado pelo nosso próprio Salvador. E também não devemos nos preocupar em situações difíceis aqui na terra, pensando que a nossa vida é só aqui. Nós temos que sempre trazer a nossa mente e focar nosso olhar para os aspectos futuros do nosso relacionamento com o Senhor. Um dia estaremos com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus, num relacionamento especial para toda a eternidade. Isso é muito especial. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mensagem não é só para a igreja da Filadélfia. A mensagem é para as igrejas dos dias de hoje. Hoje, como a igreja da Filadélfia, nós temos oportunidades para ministrar a palavra, para alcançar pessoas, porque Deus tem colocado uma porta aberta diante de nós. Ele abre essas portas, nós devemos trabalhar e lembrar que o cuidado vem dele. É isso que deve motivar aqueles que são servos do Senhor Jesus. Amém.